Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Governo, prefeituras e setor comercial se posicionam contra o bloqueio total das atividades e juiz afirma que lockdown só será decretado em caso de extrema necessidade. Tribunal de Contas do Maranhão determina que Estado e prefeituras divulguem plano de vacinação no portal da Transparência. Ex-padre e professor é preso em Pinheiro suspeito de abuso sexual contra alunas. E ainda, Justiça do Maranhão suspende fechamento das agências do Banco do Brasil em todo o país. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. A decisão sobre o bloqueio total das atividades do Estado deve ser tomada pela Justiça nos próximos dias. Por enquanto, o juiz Douglas de Melo Martins, que está com o processo em mãos, informou que o lockdown só será decretado em caso de extrema necessidade. Por meio das redes sociais, o governador Flávio Dino se manifestou sobre a possibilidade da aplicação da restrição das atividades no estado. Disse que definiu medidas relativas à ampliação de leitos e outras providências e que, por parte do governo, não há estudo de lockdown, mas que respeita a autonomia do sistema de justiça. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, também falou sobre o assunto. Há um aumento de casos na cidade, mas isso não faz com que, nesse momento, a gente esteja pensando em fazer qualquer tipo de medida mais drástica, como é o caso do lockdown. O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, determinou que os relatórios com as medidas para conter a proliferação da Covid-19 e sobre a estrutura para atender os pacientes devem ser entregues em 72 horas. O prazo só começa a valer quando as partes forem intimadas. Uma parte não pode ser obrigada a tomar uma providência sem tomar um conhecimento formal dessa decisão. Então, nós precisamos aguardar que as partes sejam intimadas. E a Defensoria Pública propôs a ação contra 218 réus. Só para fazer isso, só para preparar os mandados de intimação na Vara de Interesses Difusos, eu retirando 2 funcionários para trabalhar só com isso durante 2 dias, vai ser o tempo necessário só para que os mandados saiam daqui. Os documentos serão utilizados para analisar o pedido de lockdown entregue à Vara de Interesses Difusos e Coletivos pelos defensores públicos Clarice Viana Binda, titular do Núcleo de Direitos Humanos, Cosmo Sobral da Silva, titular do Núcleo de Defesa da Saúde, da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa, e Diego Carvalho Bugs, defensor do Núcleo Regional da Raposa. O juiz informou que um novo lockdown só será decretado em caso de extrema necessidade e ressaltou que todos podem contribuir para evitar a medida. Protegendo um ao outro com o uso de máscara, álcool em gel, higienização adequada, evitar aglomeração desnecessária. Nós vamos tomar essa atitude para que os hospitais não lotem em decorrência da disseminação rápida da doença. Bom, e as entidades empresariais também se manifestaram, no caso, contra o lockdown. As informações a gente tem ao vivo agora com o repórter Judson Carvalho. Boa noite, Judson. Olá, boa noite, Adalberto, boa noite a todos. Além do governador do Maranhão e do prefeito aqui da capital, Eduardo Braide, cerca de 10 entidades representativas do setor produtivo aqui da capital, na verdade de todo o Maranhão, divulgaram uma nota considerando esse pedido de lockdown como um golpe. Inclusive, agora há pouco, a Associação Maranhense dos Supermercados também divulgou uma nota manifestando aí apoio a essas categorias econômicas e classes empresariais. Caracterizou esse pedido feito pela Defensoria Pública como precipitado. Portanto, Adalberto, essas foram as informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Judson, pelas informações. Olha, o pedido de lockdown feito pela Defensoria Pública é baseado no aumento de casos da doença. Então vamos acompanhar agora como é que está a situação aqui no estado. Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o boletim está na tela e a gente confere os números com você que está acompanhando o Jornal da Difusora. Olha só, o número total de casos, 208.724. E a gente tem aqui os novos casos, 527. Número de casos ativos, 7.481. Os casos recuperados,
196.513. Lamentavelmente, o total de óbitos chega a 4.730 e nas últimas 24 horas, 11 pessoas perderam a vida por conta da Covid-19. Esse é o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Um outro argumento utilizado pelos defensores públicos para pedir o bloqueio total das atividades é a superlotação de leitos de UTI. Na visão dos defensores, a medida deve ser adotada sempre que a rede pública ultrapassar o limite de 80% de ocupação. A gente vai acompanhar agora aqui os dados na tela em relação à ocupação. Olha só, na capital essa ocupação chega a 85,59%, quase 86% dos leitos de UTI. Em Imperatriz, 84,38%, quase 85%, e a ocupação de leitos de UTI no interior chega a mais de 45%, ou seja, 45,95%. Essa é a situação atual dos leitos de UTI aqui no estado. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver ex-padre e professor é preso em Pinheiro suspeito de abuso sexual contra alunas. E ainda, Tribunal de Contas do Estado cobra atualização de dados das vacinas do governo e prefeituras. Nós voltamos já já. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos divulgou hoje uma portaria que estabelece a prioridade de embarque nos ferryboats para profissionais da área da saúde que estejam em deslocamento para prestar serviços ou plantão. Para garantir o benefício, os profissionais precisam apresentar documento com foto emitido pelo Conselho de Registro da Profissão e documento que comprove o compromisso de trabalho. Olha, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão emitiu uma portaria que obriga o Estado e as prefeituras a divulgarem um plano de vacinação no portal da transparência. A decisão aprovada pelo Tribunal de Contas do Maranhão obriga gestores públicos estaduais e municipais a divulgarem as informações dos planos de vacinação nos portais de transparência. Que nós estamos fiscalizando é o cumprimento da legislação federal, para saber se os municípios elaboraram o seu plano municipal de vacinação, se esse plano municipal atende às diretrizes tanto do plano federal como do estadual. O objetivo do tribunal é fiscalizar o cumprimento da legislação que está em torno do Plano Nacional de Vacinação. Estado e município, além da obrigação de publicar o plano nos portais, vão ter também que repassar informações relacionadas à execução do serviço de vacinação, como, por exemplo, a disponibilidade de agulhas e seringas, pagamento de servidores, priorização de grupos de risco, além da destinação adequada dos recursos e a quantidade de insumos disponíveis. Nossa preocupação é em fiscalizar a legalidade e a economicidade do gasto público, para que o cidadão e os conselheiros sociais saibam como é as diretrizes definidas nessa política pública. A partir da publicação da medida no Diário Oficial do TCE, Governo do Estado e Prefeituras têm até 10 dias para publicar os planos de imunização. Em caso de descumprimento, os gestores serão multados. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte iniciou uma fiscalização para verificar a situação dos ônibus que compõem o sistema de transporte público da capital. As primeiras abordagens do cronograma de serviços diários foram feitas no ponto final de ônibus do bairro Vinhais. Nas ações de fiscalização e vistoria, os agentes observaram toda a estrutura física e logística dos veículos, manutenção geral, limpeza e segurança. Este foi retido pelos agentes por mau funcionamento do elevador. Os passageiros precisaram trocar de ônibus. O que acontece, a gente que fica prejudicado, né? As ações também observam questões logísticas, como cumprimento de rota, quantitativo de veículos e obediência ao quadro de horários. Reclamações frequentes de quem precisa do transporte coletivo. E geralmente eles dão um prego no meio do caminho, tem uns que saem de um, a gente tem que passar para outro, é complicado. Os trabalhos iniciam na madrugada e seguem durante o dia em pontos estratégicos. Nós estamos fazendo essa fiscalização para verificar como eles estão nesse período que ainda não é das chuvas intensas. A fiscalização vai acontecer em vários pontos da cidade e pode contar com a participação dos usuários do transporte coletivo, que podem fazer denúncias através de meios de comunicação oficiais da SMTT.
Na verdade, a gente conta com a colaboração da população que utiliza o sistema de transporte coletivo de São Luís, no sentido de, uma vez identificada alguma irregularidade, ele nos forneça o prefixo do ônibus para que a gente possa localizá-lo e direcionar a fiscalização até aquele local. E, uma vez constatada essa irregularidade, eu repito, ele será retirado de operação, será colocado um outro ônibus em substituição, é bom que se deixe claro isso, e ele voltará a circular, uma vez que esteja perfeitas as condições, e isso já resultar em ganho de qualidade para a população. A polícia prendeu um ex-padre e professor identificado como Isaac Menezes por suspeita de estupro qualificado contra 2 alunas na cidade de Pinheiro. Segundo as investigações, Isaac utilizava do cargo de professor para praticar crimes contra a dignidade sexual das estudantes. Após a prisão, o ex-padre foi encaminhado para a unidade prisional de Pinheiro. Em Imperatriz, bandidos tentaram assaltar um banco na manhã de hoje. Era pouco antes das 10 horas da manhã, quando a movimentação de policiais civis foi notada por populares neste quarteirão da Avenida Bernardo Saião, no setor Quatro Bocas. Minutos depois, a CETRAN bloqueou o trânsito e apenas viaturas tiveram acesso à área que já estava cercada com apoio da Polícia Militar. A agência do Santander era alvo de uma tentativa de roubo na modalidade sapatinho. A Polícia Civil conseguiu evitar que a ação criminosa fosse concluída. Os policiais foram até o banco, conseguiram evitar o saque e liberaram o gerente. Segundo a Polícia Civil, o gerente da agência e a esposa dele foram feitos reféns ainda na noite de terça-feira. Quando os policiais chegaram ao banco, abordaram um grupo de 4 homens. Eles foram levados para a delegacia para a averiguação e mais tarde foram liberados por não terem envolvimento. A esposa do gerente foi libertada na Estrada do Arroz, acesso à zona rural de Imperatriz. A quantia que os envolvidos no crime planejavam sacar não foi levantada. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado com os nossos repórteres. A Justiça do Maranhão suspendeu hoje, através de uma liminar, o fechamento de agências do Banco do Brasil em todo o país. Ao todo, 13 unidades bancárias seriam fechadas no Maranhão. Na liminar, o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital determina o pleno funcionamento de todas as atuais agências, enquanto estiverem em vigor medidas sanitárias para conter a Covid-19. Prevista para daqui a 2 meses a mudança de endereço da sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, bem como do Departamento de Combate ao Narcotráfico, DENARC. Atualmente, os órgãos funcionam na Delegacia Regional de Caxias, situada na Praça do Panteão, centro da cidade. Com a mudança, os 2 órgãos passarão a funcionar agora na Rua das Acácias, bairro Ponte. O objetivo é melhorar os serviços prestados pelos 2 departamentos de Polícia Civil, que são independentes, assim como trazer mais comodidade física a seus colaboradores. Aqui em Imperatriz, a expectativa é pela liberação de 2 trechos das marginais da BR-010. A obra faz parte do processo de duplicação e nesta semana já recebeu camada asfáltica. Hoje, a Secretaria Municipal de Trânsito afirmou que, em conversa com a empresa responsável pela obra, a liberação dos 2 trechos deve acontecer ainda no mês de fevereiro, que vai desafogar o trânsito naquele ponto da BR-010. Além da liberação das 2 pistas, as 2 novas pontes construídas sobre o Riacho do Cacau também serão liberadas. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco os detalhes do sorteio da Copa do Nordeste, que vai ter transmissão ao vivo pelo Sistema Difusora. Caxias lidera um ranking negativo aqui no estado. O município tem o maior número de motociclistas vítimas de acidentes. Bastou ligar a câmera e em alguns segundos flagramos a imprudência na Avenida Casemiro Júnior, no bairro do Anil, na capital. Local onde nesta terça-feira um acidente envolvendo um motoqueiro foi registrado. Para seu Wilton, a imprudência dos motociclistas é a principal causa dos acidentes. Se tiver um carro, ele não quer parar, quer passar na frente do carro e termina tendo a colisão. Já do outro lado está seu Cleiton, que trabalha todos os dias sob 2 rodas. Ele reclama justamente da conduta dos motoristas de veículos maiores. Rapaz, eu acho que por ele ser maior, ele acha que é mais dono da via.
Tem vezes que é assim, eu acho que é assim. O Detran Maranhão ainda precisa de 90 dias para concluir o levantamento com os números referentes ao ano passado, mas os deste mês começam com a morte do policial militar Renato Góes Lopes, de 32 anos, na segunda-feira. Tomando como base o ano de 2019, foram 601 mortes envolvendo condutores de motos. Sendo que mais de 60% desses óbitos aconteceram através da condução de uma motocicleta. Como você falou, é um pouco desproporcional, visto que as motos estão aí acima de 50%, um pouco mais de 50%, representa um pouco mais de 50% dos veículos registrados. Os dados mostram que Caxias lidera o ranking para cada 100 mil habitantes. Segundo o Detran, para reverter os índices, era preciso que todas as cidades maranhenses tivessem uma Secretaria Municipal de Trânsito em funcionamento. Somente 62 dos 217 municípios aderiram ao sistema de municipalização. O problema é que isso faz com que a Polícia Militar fique sobrecarregada e ela ainda tem que enfrentar as limitações previstas no Código de Trânsito brasileiro. Se o município não tiver o trânsito municipalizado, não tiver um convênio com a Polícia Militar, o policial não tem como fiscalizar o passageiro que está sem capacete e acaba tendo uma dificuldade maior para efetivar uma fiscalização. E o condutor precisa mudar os hábitos também, não é? Agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Vem comigo que a gente tem a previsão aqui, antecipar a previsão do tempo para amanhã, portanto, quinta-feira. Olha, em São Luís, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica seco. A mínima é de 24 graus e a máxima vai ser em São Luís a mínima de 24, a máxima de 32 graus. Bom, em Imperatriz, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite a mínima vai ser de 23 e a máxima vai ser de 33 graus. Em Caxias, sol com algumas nuvens, não chove na cidade. A mínima é de 23 e a máxima é de 34 graus. O Sistema Difusora já está na contagem regressiva para a maior competição regional do país. Faltam 24 dias para a bola voltar a rolar, não é? Amanhã, meio-dia, já vale a sua torcida, porque tem o sorteio dos grupos. A CBF, que organiza a competição, será a anfitriã do evento. O sorteio acontece 2 dias após as 16 equipes que disputarão a competição serem definidas. Desta vez, o evento será sem público por conta dos cuidados para evitar contaminação do Covid-19. Mas todos os torcedores e fãs da Lampions League poderão acompanhar pelas páginas do Sistema Difusora no YouTube e no Facebook os detalhes do sorteio e no programa Hora D. As regras do sorteio seguem as mesmas da edição passada. Times do mesmo estado precisam ficar em grupos diferentes. Amanhã também será apresentada a Asa Branca 2021, a bola oficial que será utilizada em todos os jogos da Copa do Nordeste, com design renovado, escolhidos pelos próprios torcedores. A taça, a grande estrela da competição, e o Zé Cabrito, o carismático mascote, também estarão presentes. O Sampaio Correia, campeão maranhense de 2020, é o representante do estado na competição este ano. A Bolívia Querida conquistou o título da Lampions League em 2018, com transmissão da TV Difusora. E esse ano vamos juntos novamente torcer pelo tricolor maranhense com transmissões ao vivo. Uma grande festa do futebol, não é? A Copa do Nordeste. Olha, ainda falando sobre futebol, a Federação Maranhense adiou o início da competição esse ano. Nesta quarta-feira, representantes dos clubes e da federação decidiram por unanimidade que o Campeonato Maranhense da Série A começa dia 20 de fevereiro. Inicialmente, a competição estava prevista para ter início dia 14 deste mês. A solicitação de adiamento partiu de alguns clubes que ponderaram alguns efeitos da pandemia que dificultaram a organização dos clubes, ajustes em alguns estádios e ainda a regularização do Imperatriz junto à FIFA. As reportagens dessa edição você vai rever no portal MA10 e para acessar basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui na tela. A gente vai ficando por aqui no Jornal da Difusora e olha só, amanhã a gente volta com muito mais informações para você. Imagens ao vivo da Praça Deodoro para encerrar. Obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã.